Êxodo 32. Amém? Primeiro nós vamos olhar essa imagem. Lá, depois que o povo saiu da terra do Egito, eu estudei com vocês, nós passamos todas essas imagens, os mapas, a geografia, nós fizemos contas. Quando Deus pediu para que Moisés subisse a primeira vez no Sinai, entre aquela primeira vez e aquilo que nós estudamos no culto passado, passaram-se muitos capítulos, vários cenários, e muitas coisas se passaram no alto e outras coisas se passaram ao pé do Sinai. Esse aqui é o Monte Sinai. Monte Sinai, também conhecido como Monte Horebe. Quando você lê nas escrituras, Sinai e Horebe faz menção da mesma cadeia montanhosa ali da península do Sinai, o deserto do Sinai. Também conhecido como Monte Horebe em hebraico, ou Jebel Musa em árabe. Está localizado no sul da península do Sinai, no Egito, e este pico de granito possui uma altitude de 2.285 metros. Em alguns documentos, alguns escritos, nós vamos encontrar 2.287 metros. Mas por 2 metros também a gente não vai brigar. Quando a gente lê alguma coisa sobre o Sinai, sempre a informação vai ser entre 4 a 6 horas a caminhada até no cume. É um trajeto muito difícil, muito complicado. E quando as pessoas, os turistas, vão até o cume do Monte Sinai, até na maior altura dele, normalmente eles saem pelas 2 horas da manhã, para não pegar tanto o calor do dia, e chegam lá ao nascer do sol. Nós precisamos ter esse entendimento geográfico e essa imaginação de tempo, para nós entendermos que a subida do Moisés e a descida não era uma brincadeira de eu vou ali na esquina e já volto. Então eu ainda consigo ficar imaginando e pensando como deveria ter sido o Moisés descendo com as tábuas de pedra. E a última vez que o Moisés subiu, ele ainda subiu com as tábuas que Deus mandou ele fazer lá no chão. E Deus falou: você vai fazer tábuas, e agora você vai talhar, e você vai carregar lá em cima, você vai escrever, depois você vai voltar. Porque ele havia quebrado as primeiras tábuas da lei. O que nós vamos ler hoje é o final de toda uma enciclopédia de história. Todos esses meses nós passamos estudando o que aconteceu no alto do monte. Deus dando textos e textos para Moisés. Eu não sei se Moisés anotou todos, mas eu sempre vou voltar a dizer para nós que Deus não deu apenas os 10 mandamentos para Moisés, como nós ensinamos para as crianças do culto infantil. 40 dias e 40 noites ele passou aqui, e não há registro dele ter levado água ou comida. Se você conseguir crer que ele jejuou e não tomou água nesse período, você pode crer nisso. Nós não vamos pecar contra as escrituras, que provavelmente ele não comeu nesses dias, porque ele estava na presença de Deus, ele estava sendo abastecido pela presença do Senhor, e Deus falando com ele. E Deus deu tudo para Moisés, tudo acerca do tabernáculo, das cortinas, acerca dos sacerdotes, todos os mínimos detalhes Deus deu para Moisés. E ele deveria descer de lá e entregar tudo para Arão
e os filhos de Arão, porque eles deveriam estar ao pé esperando. Porque o texto começa dizendo: você, Moisés, eu quero formar todo esse povo uma nação de sacerdotes, não uma nação com sacerdotes, mas uma nação de todos deveriam ser sacerdotes. Deus chamou todos para o sacerdócio. Vocês vão lavar as vestes, durante 3 dias vocês vão abster-se de relação sexual com o seu parceiro, com a esposa ou com o marido, vocês vão santificar e vocês vão me esperar ao pé do monte. E Moisés subiu. Só que ninguém falou que ele ficaria lá 40 dias. Nós sabemos hoje, mas ele também não sabia. Então, quando ele desce, nós vamos encontrar isso aqui. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, fazemo-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Já nem é mais nosso líder, não é mais nosso pastor, mas é este Moisés. Este Moisés, a gente nem sabe se ele está lá em cima ainda, já morreu. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro. Você percebe que Arão tem um plano já. Ele tem um projeto, é pronto. Disse-lhe Arão: tira as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, as trouxe a... Esse ouro eles tinham porque Deus deu para eles por meio dos egípcios. Deus abençoou eles. E eles vão usar agora a bênção que Deus deu para eles. Verso 2. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Esse, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. E lá no meu evangelho Adair eu colocaria atrás ainda assim: e blasfemaram. Misericórdia. Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e ele sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém Moisés suplicou o Senhor. Olha aqui, ó. Agora Moisés vai ensinar Deus a ser Deus. Agora Moisés vai dizer assim: Deus, o Senhor precisa aprender a ser misericordioso, Senhor. O Senhor não tem misericórdia com esse povo. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? É porque Deus já tinha se esquecido de tudo isso. Aí Moisés lembrou Deus do que ele tinha feito. Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que se dissera havia de fazer ao povo. E voltando-se, desceu a Moisés do monte
com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Deus tinha escrito. Deus tinha escrito. Quando nós lemos a Sagrada Escritura, é a palavra de Deus, mas foi escrito com letra de homens. O próprio Deus escreveu nessas pedras. Eu imagino na minha cabeça vindo uns raios assim e escrevendo naquela pedra, tipo raio laser, e depois que passava ficava a letra. Eu imagino isso. É o máximo que eu consigo chegar. Mas o próprio Deus escreveu isso. 16, as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Pá! Senhor Deus, eu também desisto de ser pastor, eu também desisto de ser líder. Quebrou as tábuas, e pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e o deu de beber aos filhos de Israel. Tomam, seus idólatras. Depois perguntou Moisés a Araão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Araão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para... Olha só, o Arão não, né? Não, o pastor Arão não é propenso para o mal, mas o seu Deus... Aí Deus vai em cima do Adão e diz: não, Adão, eu não, a mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher falou assim: eu também não, foi a cobra que o Senhor criou. Aí Deus foi para cima da cobra, aí a cobra olhou para um lado, olhou para o outro e disse: acho que é eu mesmo, não tem ninguém mais para dar culpa. O Arão deu a culpa no povo. O povo é propenso ao mal, a igreja é propensa ao mal. O povo, 23, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Até aqui é verdade. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo. Eu lancei no fogo e saiu este. Agora o fogo criou ventre, tem útero e criou um bezerro de ouro. Coisa impressionante. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha do meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra do Senhor, da palavra de Moisés, e caíram do povo daquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Araão fabricaram. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, é um texto que nós conhecemos,
E nós queremos que o Senhor manifeste luz sobre nosso coração nessa noite. Não sobre os outros, mas sobre mim, sobre nós. Ensina, Senhor Deus, o teu povo a entender, à luz da palavra, o que essa palavra significa para nós hoje, aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus pede para Moisés subir a primeira vez. Quando Moisés chega lá em cima, Deus fala para Moisés: desce de volta e manda que o povo se prepare, porque eu quero descer para fazer uma aliança com o povo. Vai lá o Moisés, mais 6 horas e desce. Aí Moisés chega lá embaixo, ordena Arão e diz: Arão, você ordena ao povo que todos se santifiquem. Durante 3 dias todos precisam se santificar ao Senhor e esperar, porque o Senhor vai descer e vai fazer uma aliança com nós. Amém? É bem assim. E o Moisés subiu de volta. O Moisés não sabia quantos dias ele ficaria lá. Às vezes nós também pensamos que é rápido, é ali e é já voltar. É rapidinho, em pouco tempo a igreja vai encher, nós vamos ter novos batizados, novos casamentos, vai ter novas crianças, em pouco tempo nós vamos evangelizar o mundo, vai ser rápido, é 3 dias. E o Moisés sobe, ele e o Josué, mas não durou 3 dias, eles ficaram lá 40 dias. Então Moisés e Josué sobem outra vez, para ficar lá 40 dias na presença do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que para mim fazem muito sentido nesse texto. O povo deveria ficar esperando. A primeira palavra-chave que nós precisamos entender é esperar. A igreja de Jesus é chamada para esperar. Esperar, processo, tempo. Nós sabemos de cor e salteado a frase: quem tem pressa come cru. Nós sabemos disso. A igreja de Jesus é chamada para esperar e a viver todos os processos e a não colocar a carroça na frente dos bois. Espera. O povo é chamado para esperar. E em muitos lugares nas Escrituras nós vemos esse princípio do Evangelho da salvação, que não é apenas ir ao monte, pegar a minha bênção, pegar a minha salvação e voltar para casa, mas Deus nos chama para esperar. E esse relacionamento com o tempo, com as horas, com os dias, quando nós aprendemos isso é precioso para a nossa alma. Nós somos chamados para esperar. Fala junto comigo, nós somos chamados para esperar. E o verso 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, a demora de Moisés começou a revelar o coração do povo. Se Moisés tivesse demorado 3 dias, não daria tempo para que o povo demonstrasse o que eles tinham no coração. Mas como estava demorando já mais de 3 dias, eu imagino na minha cabeça que lá pelo dia 20, 25, já começou de todo mundo se agitar, porque o Moisés não desce, a coisa não acontece. Será que ele está vivo ainda? Ele não volta? A demora para acontecer algumas coisas demonstra o que nós temos no coração. Quando as coisas começam a demorar, algumas portas começam a demorar para se abrir, nós começamos a entender o que nós temos dentro de nós. Essa agitação, ela só veio porque as coisas estavam demorando. Uma nação que passou 400 anos nas trevas da escuridão, agora não conseguia esperar 40 dias. 400 anos, tudo certo, mas esperar 40 dias... Deus me livre, é muito tempo. É muito tempo para ficar esperando pelas promessas de Deus. É muito tempo. 400 anos trabalhando de escravo, sem uma janela de esperança. Tudo certo. Mas 40 dias, Deus o livre que demora. Deus o livre. Era muito demorado. Eles deveriam ficar ao pé do monte e esperar. Esperar. Fala junto comigo, esperar.
Agora se diz assim: eu tenho dificuldade de esperar. E nós somos chamados para esperar. Amém? Hoje, quando nós vamos voltar para nossa casa, nós vamos descer aqui do monte da glorificação, nós vamos chegar lá em casa, nós vamos continuar esperando. Cada um tem portas para abrir. Aqui é o monte, aqui Jesus é transfigurado, aqui é gostoso dizer, faremos 3 tendas e vamos ficar aqui. Mas nós temos que esperar no vale, em casa. Nós somos chamados para esperar. E por que as pessoas conseguem passar horas esperando coisas dessa terra, mas elas acham muito demorado permanecer esperando nas promessas do Senhor? As pessoas esperam às vezes coisas desse mundo tranquilas. Elas sentam lá e esperam, mas as promessas de Deus não. Aí Deus é como se fosse um servo, um empregado que precisa vir correndo a 100 por hora e nos atender, porque se Deus não vem logo, é porque eu não creio mais em Deus, eu acho que não existe mais Deus, porque Deus esqueceu de mim. Por que é que as pessoas esperam tantas coisas, mas as coisas de Deus são demoradas? E há uma resposta: naquilo que o meu coração tem prazer, naquilo eu espero. Naquilo que o meu coração tem prazer, eu tenho prazer, eu sento e espero, porque a espera faz parte do receber, a espera faz parte da promessa, a espera faz parte daquilo que vem. Então, se eu tenho prazer naquilo, e eu amo aquilo antes de ver aquilo, eu vou ter prazer também de esperar. Mas se eu não tenho prazer em alguma coisa, eu não vou esperar. Pergunta uma vez se alguém tem prazer de esperar na fila do médico. Você tem prazer de ser atendido e ir para casa, porque você não se relaciona com aquela espera. Mas por que as pessoas às vezes têm tanta facilidade de esperar coisas fúteis, mas as coisas de Deus elas não esperam? Esperar revelou as intenções interiores daquele povo. E todos os processos para conhecer os mistérios do Senhor passam pela fase da esperar. Espera. Nós fazemos parte dessa geração micro-ondas, fast food, rápido. Às vezes nós não aprendemos a esperar. E às vezes a nossa cabeça processa tudo muito rápido e nós nunca paramos para analisar que Abraão esperou 25 anos para se cumprir a promessa do filho Isaac. 25 anos. Às vezes nós pensamos que o Samuel foi lá, ungiu o menino Davi, e no outro dia ele já era rei, e nós mal nos damos conta que Davi esperou cerca de 15 anos para receber o reino. E quando ele recebeu, ele nem recebeu todas as tribos, recebeu só uma parte. Às vezes nós pensamos que é tudo tão rápido e nós nem paramos para analisar que José esperou no mínimo 13 anos, desde o sonho até quando Deus tornou ele governador. Espera. E nesse período que ele esperou, Deus colocou processos de treinamento na vida dele. Espera. João Batista esperou cerca de 30 anos até que ele começou o ministério dele. E às vezes nós lemos no texto, ele já nasceu, ele já estava pregando, e gente já estava se arrependendo e batizando, e aleluia, e o reino já veio, Jesus já foi batizado. Mas não, há um processo de espera. O Espírito Santo só foi derramado depois de muitos e muitos anos de preparo. Vem João Batista, vem Jesus, derrama o sangue. Vem então o período da espera, a igreja espera, então o Espírito Santo é derramado. E às vezes as igrejas pensam que é muito rápido, já começaram e já veio o Espírito Santo e tudo aconteceu. Mas é um processo de espera. Fala junto, espera. Espera. Você sabia que Paulo só começou a sua primeira viagem missionária cerca de 12 anos depois daquela cena da conversão em Atos 9? E naquele período, ele saiu do batismo e começou a pregar em Damasco. Foi rejeitado, teve que fugir. Aí ele foi para Jerusalém e ele pensou, vou abafar, lá eu vou pregar. Ele foi olhar, visto com maus olhos pelos discípulos, ele era tipo um Hitler. Ele matava cristãos. Quem que vai confiar nesse homem? Ele teve que ir para lá,
para o deserto da Arábia, ficar 12 anos em tratamento. E se não fosse o primo Barnabé chamar ele de volta e dizer: olha, eu conheço um teólogo de mão cheia, o cara é fera, trazer ele de volta, nós nem conheceríamos quem fosse Paulo. 12 anos de processo. O povo não tinha pressa para que Moisés descesse. Eles não tinham pressa para que Moisés descesse. Eles tinham pressa para voltar para sua casa e voltar para suas coisas. Eles não estavam com tanta pressa assim de que Deus viesse e Deus os batizasse. Eles não estavam com tanta pressa assim de fazer uma aliança com Deus. Eles estavam com pressa mesmo de que Deus viesse, eles pegassem a moedinha da sorte e cada um voltasse para sua casa. É mais ou menos como alguém que fica sentado no culto olhando o relógio e diz assim: meu Deus, quando que vai terminar? Porque eu já peguei a minha moedinha da bênção para a semana, eu tenho que ir para casa. Seu Deus, já dá para a gente voltar para a nossa vida, porque está chato esperar. Eles não estavam esperando pela bênção, eles estavam esperando para Deus dar alta para eles voltarem para sua tenda. Pessoas que têm pressa para suas coisas, normalmente são omissas nas coisas eternas. Às vezes as pessoas têm uma pressa incrível para suas coisas. A carne se revira por dentro. Eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho que construir. As pessoas têm uma pressa a 120 por hora pelas suas coisas. Mas vê se essas mesmas pessoas têm tanta pressa assim para resolver os seus pecados, resolver os seus problemas de casamento, resolver a questão da eternidade com Deus. Ai, não precisa de pressa, porque Deus tem um tempo para cada coisa, pastor. Mas essa mesma pessoa, às vezes trabalha, isso, e aquilo, meu Deus do céu, não tenho tempo. Mas essa mesma pessoa, para as coisas de Deus, ela não tem pressa, e é sempre de novo aquela mesma conversa: olha, Deus tem um tempo, pastor, tudo vai dar certo. O desequilíbrio daquilo que me dá mais prazer, daquilo aonde eu coloco o meu coração. A pressa para as coisas terenas e carnais produz ansiedade. Esses dias no estudo bíblico nós falamos sobre a ansiedade. Isso produz ansiedade, isso revira a alma, isso cozinha o estômago de dentro para fora, as pessoas ficam doentes. Isso produz coisas terríveis na alma, isso produz desgosto, amargura, o tempo não passa. É porque eu tenho pressa para as coisas que não são eternas, são dessa vida. Meus irmãos, na pressa, Abraão engravidou a escrava Agar, e isso lhe trouxe muitas amarguras. Você lembra disso? Na pressa, eu vou dar uma ajuda para Deus, porque Deus está demorando, eu vou ajudar Deus, porque Deus acho que esqueceu. Foi lá e engravidou a escrava. Que problema até hoje. Na pressa, Moisés matou um egípcio e atrasou mais 30 anos da saída do povo do Egito. Na pressa. A pressa é terrível. Na pressa, Pedro cortou a orelha de Malco. Ele queria resolver o problema de Jesus, porque ele não prestou atenção que Jesus disse: eis que o Filho do Homem vai para a cruz. Na pressa puxou a sua espada, cortou a orelha. Na pressa. Tenha pressa para permanecer na presença do Senhor, e paciência para não sair. Eu vou encerrar aqui o tema da pressa, mas nós poderíamos falar sobre muito mais. Meus irmãos, olha o que aconteceu nessa pressa de não querer ficar na presença de Deus esperando. Não vamos esperar, vamos nós fazer as nossas coisas. Verso 1: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão. Por que eles se cercaram de Arão? Nós temos nesse texto dois pastores. Nós temos aqui um pastor que é fecho firme, mão firme, e nós temos o pastor Arão. Ele é querido, ele é bonzinho, ele dá tudo o que a gente quer. Pensa num pastor querido. Esse era o pastor do cafezinho, da bolacha, dos tapas nas costas. Esse é o pastor Arão. E eu faço uma pergunta para você hoje. Quando Deus derramar ministério sobre muitos aqui, você vai receber esse ministério para ser Arão ou para ser Moisés?
O pastor Arão, o líder dos jovens aqui, o líder do louvor, o líder da oração, o Arão, eles buscaram ele para fazer o quê? Ele disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. E o pastor Arão, claro, vamos fazer deuses, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Todas as vezes quando eu passo por esse texto, eu tenho um embrulho no estômago. Eu saio do capítulo 32 revoltado com Arão. Todas as vezes, e por muitos anos já. Eu acredito que o Arão nós vamos encontrar na eternidade. E na eternidade Deus já vai ter secado os nossos olhos toda lágrima, fechado toda a ferida e curado também essa mágoa que eu tenho com Arão. Mas eu tenho uma mágoa com esse homem, de verdade, com todo o meu coração. O pastor Arão, ele não me desce. Eu tenho tristeza com ele. O que Deus mandou que o Arão fizesse? O que Moisés mandou que Arão fizesse? Que ele sentasse com o povo e esperasse. Ele era o líder que tinha ficado ao pé da montanha, enquanto que o líder Moisés subiu lá para receber. Esse outro aqui dava atenção para o povo e trouxesse o povo de volta sempre que queriam fugir da espera. Não, nós temos que esperar. Mas está demorando demais, pastor. Nós vamos esperar. Mas pastor, está demorando demais. Nós vamos esperar. E mais um dia, e outro dia, e outro dia. O líder é aquele que traz as pessoas para a promessa, para a Bíblia, para a obediência, e diz: nós vamos esperar. Mas Senhor, está difícil. Pastor, está difícil. Mas nós vamos esperar no Senhor. Nós vamos esperar no Senhor. Mas está doendo, está isso, está aquilo. Nós vamos esperar no Senhor. Esse o líder tem que fazer. Mas o Arão, ele tinha tudo pronto. Ele era o pastor que tinha, ele já tinha tudo pronto já. Olha o verso 2. Disse-lhes Arão, olha, era algo pronto. Era como se ele já tivesse meditado nisso a noite passada. Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-las. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Meus irmãos, os líderes que são Arões, são líderes que buscam fazer a vontade das pessoas. E se Deus nos chama para esse sacerdócio da liderança de casa, da igreja, nós precisamos cuidar com essa tentação que é muito real. Fazer a vontade das pessoas. O líder que busca fazer a vontade das pessoas é um líder falido. Porque esse líder, ele vai ter as costas de Deus, porque Deus é justo, e quem lhe dá as costas também recebe costas. E em pouco tempo ele vai ter as costas das pessoas. O texto de Provérbios diz que tem muitas coisas que não se fartam, e uma delas é um buraco onde é que se coloca mortos. E o texto continua dizendo que a cova onde é que se coloca mortos nunca se farta. Agradar pessoas é a mesma coisa, é um abismo que puxa o outro. Quando nós começamos de querer agradar pessoas, nós entramos dentro de um labirinto sem saída. Tem líderes que precisam ir embora da igreja, porque eles estão sobrecarregados com isso, eles não sabem o que fazer, e a melhor escolha é ir embora. Há pastores que precisam deixar a igreja, porque chega num ponto que ele não aguenta mais. Meus irmãos, líderes que buscam fazer a vontade das pessoas, são líderes frustrados e falidos. Pessoas nunca se saciam. Pessoas nunca se saciam. Quando nós agradamos umas, as outras também querem. Quando nós terminamos de agradar uns, já se desagradam e querem um novo agrado. Você nunca chega no fim disso. É como enxugar gelo. Você nunca chega no fim. E ele tinha uma estratégia
popular e populista. Cara, vamos pegar o ouro, e ele já tinha um projeto pronto já, vamos derreter e vamos fazer um bezerro de ouro. E no final do texto, o texto nos dá a clareza de que não foi só um bezerro, foram vários ídolos. E eu tenho certeza que isso não foi de um dia para o outro. Eles precisaram pelo menos 20 dias para fazer tudo isso. Eles estavam mais ou menos na metade da espera, quando eles já desistiram da espera. Eles já foram cada um para sua casa para procurar a sua vontade. E quem busca agradar pessoas em desobediência a Deus, comete loucura. Quando nós devemos agradar a pessoas em obediência a Deus, é sabedoria. Mas quando nós temos que agradar pessoas em desobediência ao Senhor, isso é loucura. E no verso 5, a teologia do pastor Arão. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Ó a teologia. A teologia do Arão é assim: vamos tentar chegar a Deus por meio dos ídolos. O que não me cabe nem um pouco na cabeça é eles fazerem um ídolo e chamar esse ídolo de Iavé e dizer, através desse ídolo nós vamos chegar para Deus. Todos aqueles que tiram os seus olhos de Deus estão no mesmo caminho. A idolatria, ela é a vergonha dos povos. A idolatria é a vergonha das famílias. Uma pessoa que pratica a idolatria, ela perde completamente o senso do real. Se dobrar diante de um ídolo e fazer uma oração e uma petição. A idolatria é a vergonha dos povos. É totalmente fora do senso, da consciência. E ainda mais quando as pessoas dizem, isso aqui é um ídolo, e por meio desse ídolo nós vamos chegar a Deus. Isso é uma blasfêmia. E no verso 6, no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Aqueles que antes estavam cansados para esperar pelo Senhor, agora estavam contentes e cheios de alegria para fazer um culto para o ídolo. Aqueles que antes estavam, sei lá, não sei, estou tão cansado, sabe, complicado, mas diante do ídolo eles reviveram, eles fizeram festa, eles alegraram o coração, porque o ídolo, isso sim que é bom. O coração deles estava voltado para os ídolos. No verso 7, então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu. 8, e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Quero que você leia junto comigo o verso 8, essa primeira parte. E depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado. Depressa. Sabe aquela pessoa que ela chega na igreja, ela conhece o Senhor Jesus, e é aquela paixão, aquela coisa, aquele primeiro amor, e a pessoa começa a orar e cantar, e ela se oferta ao Senhor, e em poucos meses ela de novo esfria e vai embora, vai para a apostasia. E nós perguntamos muitas vezes, por que se desviou tão depressa? Por que o povo se desviou tão depressa? Eles tinham saído do Egito, mas eles nunca tinham tirado o Egito de dentro deles. E com o pecado ninguém pode brincar. Se você brincar com o pecado, ele esmaga você, ele volta. O pecado é algo que precisa ser tirado. E quando Jesus fala sobre isso, sobre a intensidade, ele fala: corta. Se a tua mão direita te faz tropeçar, faz pecar, corta. Se o pé faz tropeçar, corta. Se o olho faz tropeçar, corta. Mas no verso 7 e no verso 8, o Moisés estava na presença de Deus. E na presença de Deus tem clareza nas coisas. Na presença de Deus tem entendimento das coisas.
No mesmo tempo em que o povo estava lá embaixo pecando contra o Senhor, esse líder, na presença do Senhor, tinha clareza do que estava acontecendo. Ele não viu com os olhos físicos, mas Deus lhe disse tudo o que estava acontecendo, porque na presença de Deus há clareza de como que são as coisas. Na presença de Deus. Na presença dos ídolos existe cegueira. Na presença dos ídolos existe alegria falsa. E nós não devemos apenas falar de ídolos, imagens de barro, de gesso, porque alguém evangélico também pode ser bem idólatra. Às vezes os diplomas são uma idolatria, às vezes as notas na faculdade são uma idolatria, são um Deus na vida da pessoa, movem ela. E nós viemos já falando há alguns meses o que significa o ouro na Bíblia: a glória de Deus. E eles pegaram daquilo que Deus tinha abençoado eles para fazer um ídolo. É quando a pessoa recebe uma bênção e depois, por causa da bênção, ela nega o nome de Deus. Deus tinha abençoado eles para que eles entrassem em Canaã e fossem um povo abençoado, mas eles pegam exatamente a bênção para pecar contra o Senhor. Muitos anos passados, numa pregação, ele contou de um irmão da igreja que cada vez no ciclo de oração ele pedia uma oração. Ele dizia: eu quero que Deus abençoe a minha loja, quero que Deus venha sobre mim e me dê prosperidade. Em algum tempo esse irmão começou a prosperar na loja dele, e ele abriu mais uma loja, e Deus deu prosperidade, e ele abriu uma loja em outra cidade, e Deus deu prosperidade e deu autorização de finanças. Ele abriu uma loja em uma outra cidade, e mais uma outra cidade, e mais alguns dias ele não podia mais vir na quarta-feira da oração, porque ele tinha que cuidar das lojas. E mais alguns dias ele não podia mais vir na quinta-feira do estudo, porque ele estava viajando para as lojas. E mais um pouco ele comprou uma casa de verão e uma casa de inverno. Ele já não podia mais vir no culto do domingo, nem na escola bíblica, porque ele tinha que estar na casa de inverno, na casa de verão, nas lojas. Ele era um homem muito ocupado. E a aplicação era: se Deus não tivesse prosperado, seria melhor. O bezerro de ouro não é apenas algo físico que aconteceu aqui. O bezerro de ouro é tudo aquilo que faz você se prostrar diante da riqueza, diante das coisas. E as pessoas se prostram e caminham de gatinhas em direção a muitas coisas. São touros bravos, são leões enrijecidos para as coisas desse mundo, mas são vermes quando é para adorar a Deus e servir ao Senhor. E Deus falou com Moisés. E quando nós olhamos o verso 10, Deus tinha dado uma sentença: agora pois deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor. Deus é Deus de toda a justiça, Deus é zeloso. E eles estavam pecando contra o primeiro mandamento: não terás outros deuses, mesmo antes de receber as tábuas da lei. E Deus disse para Moisés: Moisés, desce lá de boa, cara. Não põe as mãos nisso. Desce lá, eu vou operar. Tá bom, Moisés? Desce lá, eu vou fazer uma obra, eu vou fazer alguma coisa. Deixa-me para que eu acenda contra eles o meu furor e eu os consuma. Tudo certo? Então Moisés, desce lá. Pastor, não põe a mão. Desce lá, eu vou fazer uma obra, fica na tua, você tem o teu trabalho, eu tenho o meu, e de ti farei uma grande nação. Deus não falou que ele faria uma nação da nação, mas Deus falou que do Moisés ele faria uma. Desce lá, Moisés, na promessa. Mas olha como, quando nós tiramos os olhos do Senhor, como nós ficamos estúpidos. Quando nós entorpecemos o nosso coração, como nós ficamos. Nós não podemos colocar essa carga em cima do Moisés, mas olha como é que o Moisés logo reagiu. Verso 11: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu seu Deus? O Senhor tem que ser mais misericordioso, Senhor. O Senhor não está sendo justo. Seu Deus, eu vou ensinar ao Senhor como exercer misericórdia.
É aquele seminarista que está lá no seminário, no segundo ano de teologia, e ele vai sair, ele vai abafar. Ele sabe como fazer a igreja. Aqueles pastores que estão 40 anos não sabem nada. É aquele líder que se levanta na igreja e diz assim: eu vou mostrar como dar a volta por cima aqui, porque os pastores não sabem nada. É aqueles filhos que olham para os pais e dizem: estão fazendo tudo errado, eu vou mostrar como é que faz certo. Deus não sabe nada, eu vou ensinar a Deus como se faz misericórdia. É aquele governante de escritório que não conhece o calor do sol e nem a umidade da chuva, que dá ordens e não sabe como é que é a realidade. E já nós vamos fazer um contraste com a realidade. Ele sai da presença de Deus e aparentemente ele convenceu Deus, e Deus se arrependeu, e Deus disse: não vou mais colocar juízo, vai lá então, Moisés, e faz o que você precisa fazer. E começa um declínio no processo de Moisés. Ele começa a declinar. Estava indo tão bem, presença de Deus, 40 dias, indo tão bem, e começa um declínio. E Moisés então quer ensinar Deus a ser Deus, mas no verso 19, o encontro com a realidade. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então acendeu-se-lhe a... Quando nós tiramos os olhos de Deus, nós vamos acender a ira, porque nós paramos de confiar na providência de Deus, e nós vamos querer fazer as coisas do nosso jeito. Vai acender a ira. E quantas pessoas que perdem grandes coisas da presença de Deus por causa do quê? Da ira. A ira adoece as pessoas. A ira desconecta a gente do Espírito Santo. A ira é terrível. Quantos reis na Bíblia, por causa de ira, Deus teve que botar lepra, botar doença, botar juízo, por causa de ira. Ira é terrível. Por que acendeu-se a ira? Essa ira aqui não é de zelo, porque Deus tinha dito que Deus ia operar, e o Moisés estava botando as mãos nas coisas que Deus não tinha mandado ele fazer. Acendeu a ira. Então o que o Moisés fez? Arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as aos pés do monte. Quebrou. Sabe quando nós nos decepcionamos com as pessoas? Isso acontece bastante. Decepção com pessoas, decepção com o pastor, decepção com irmãos de igreja, e a pessoa ela joga a Bíblia lá no canto do quarto e diz: também não quero mais nem saber de Deus. E a pergunta é: o que Deus te fez para você rejeitar Ele? Essas coisas não vieram dos homens? Quem estava aqui pecando na presença de Deus? Os homens? Essa questão era com quem? Com os homens ou era com Deus? Olha o que Moisés fez. Por causa dos pecados dos outros, ele quebrou as tábuas da lei. Exatamente aquilo que ia curar eles, ele quebrou. Exatamente aquela fonte que ia encher eles com a água da vida para curar, para lavar fora essa porcaria, exatamente a fonte ele pega e quebra. Também não vou mais na igreja, também chega, porque esse negócio acabou, chega para mim, que Deus seja o que Deus quer, eu também vou continuar a minha vida. Quebra os 10 mandamentos, quebra a Bíblia. Meus irmãos, muitas coisas podem nos acontecer. Na nossa jornada aqui nós vamos ver muitos irmãos, ou muitas pessoas evangélicas virando idólatras, outros dando cheque sem fundo e se perdendo. É ou não é? Mas nós não vamos quebrar os mandamentos do Senhor na nossa vida só porque alguém outro vive em pecado. Também chega com isso, porque o pastor lá traiu a esposa. Olha, eu não quero mais nem saber disso. O pecado é deles, o bezerro de ouro é deles. Eu não vou quebrar os 10 mandamentos porque os outros quebraram. Posso ouvir um amém? Amém. Eu vou cuidar dos 10 mandamentos, porque isso aqui é vida. Se os outros querem se perder, que se percam, mas eu não vou me perder por causa do pecado dos outros.
Nem por causa de pais, nem por causa de filhos, nem por causa de parentes, nem por causa de irmãos. E há pessoas que vão caminhar com nós um determinado tempo e depois não vão mais. Mas não é por causa dessas pessoas que eu vou quebrar os 10 mandamentos de Deus e pecar contra o Senhor. Eu posso ouvir um amém de entendi? Amém. E quando as pessoas tiram os olhos do Senhor e querem fazer tudo no braço, sabe o que acontece? Arão vai agradar as pessoas para não perder. Ele é o pastor que corre com picolé atrás, porque você não pode ir embora. Vamos fazer um bezerro de ouro. Então ele negocia tudo. Ele negocia inclusive o sacerdócio dele. Enquanto que o Arão estava ali embaixo fazendo o bezerro de ouro, o que Deus tinha planejado para ele lá no monte? Sacerdócio, estola sacerdotal, liderança. Enquanto que ele estava ali fazendo essa porcaria com ídolos, Deus estava projetando coisas grandes para ele. Quantas pessoas que jogam fora o seu sacerdócio porque não creem nas promessas de Deus, olham só para as pessoas, em nome de Jesus. Vão agradar pessoas, depois se vai perder igual. E quando nós tiramos os olhos da presença de Deus, Arão tirou os olhos da presença de Deus, ele se esqueceu do que Deus ordenou para ele. Pessoas assim tornam-se mentirosas. 24. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o, deram-mo, e eu lancei no fogo e saiu. Arão mentiu. Vamos prestar atenção. De negociar a obediência para agradar as pessoas, em pouco tempo elas precisam mentir uma mentira para cobrir a outra, e fechar um buraco, e fechar esse, e só pela mentira. Eu já vi isso. Quem negocia os olhos de Deus, negocia a presença de Deus, em pouco tempo se torna mentiroso. E Arão se tornou um mentiroso. Ele tinha que mentir. Ele não conseguiu admitir que ele foi que deu isso para o povo, porque o texto anterior diz que o Arão fez isso com buril, e ele planejou o bezerro de ouro. E aqui ele diz que o bezerro de ouro nasceu, jogou no fogo e apareceu. Quando nós tiramos os olhos do Senhor e nós queremos fazer tudo no braço, nós começamos a ficar como Moisés no verso 19, quebrou os mandamentos. Negociar mandamentos, quebrar a Bíblia, quebrar a promessa. Quando nós queremos fazer tudo pelas nossas mãos, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. O verso 10, Deus diz que ele ia tomar conta, e Moisés não era para se meter. E quando nós tiramos os olhos de Deus, nós começamos a fazer coisas que não é do nosso pico. E Moisés não era para fazer nada disso. Meus irmãos, o texto do verso 25 aqui, que 3.000 pessoas morreram a fio de espada, Deus não mandou, e Deus também não diz que estava certo. O texto se apaga e Deus não dá uma opinião nenhuma sobre isso. Eu não posso afirmar isso por alguém outro, mas eu acredito que Deus não mandou ele fazer isso, porque Deus ia executar juízo. Quando nós tiramos os olhos da presença de Deus, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E olha no verso 35, Deus cumpriu a sua palavra. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara, porque no final de todas as contas, nenhum deles esperou. Todos botaram os pés pelas mãos, nenhum deles esperou. Meus irmãos, terrível coisa é quando as pessoas não esperam. Mas eu quero terminar falando aqui que ainda há aqueles que esperaram. O verso 26: pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de... Tinha gente que esperou? Tinha. Eram poucas pessoas, mas tinha gente que esperou. Os filhos de Levi ficaram esperando. Eles esperaram. Meus irmãos, eu imagino, colocando a cultura de hoje sobre aquilo, sobre a imaginação,
os filhos de Levi ficaram esperando, e os outros dizendo: olha lá, os idiotas esperando, Moisés não vai voltar. Olha lá, ó, são uns patetas, são uns atrasados, estão esperando, olha lá, ó, estão esperando. E nós estamos de que lado? Eu quero estar entre aqueles que esperam. Salmos 40, verso 1: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Não diz aqui que no dia que ele clamou, Deus respondeu, porque o texto começa dizendo que ele esperou confiantemente pelo Senhor. E para a gente encerrar, em Atos capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus, e ele sobe, os discípulos ficam olhando, 2 varões, 2 anjos descem de volta, e eles dizem: da mesma forma como vocês viram ele subir, ele vai voltar, esperem, ele vai voltar. Eles disseram, Atos 1:11, varões galileus, porque estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Não importa se alguém é pré-milenista, pós-milenista ou amilenista, Jesus vai voltar. E Jesus diz que faz uma pergunta, e quando ele voltar, será que vai ter fé? Mas vai ter um grupo que vai estar esperando por ele: os levitas do Senhor. Amém. Aquelas pequenas esperas, os processos do nosso dia a dia, são lições para a grande espera. Nós não podemos entrar no caminho da salvação achando que é uma corrida de 100 metros rasos, porque não é. É uma caminhada de 1000 quilômetros até o último dia. E é um dia de cada vez, um processo de cada vez. E nós precisamos esperar da mesma forma como Ele mandou que a gente esperasse. Muitos vão perder o seu coração para os bezerros de ouro. Muitos. Mas o povo de Deus não vai perder o seu coração. Amém. Você pode orar com fé, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra e por esse ensino. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Senhor Deus, cuida, Senhor, do nosso coração. Cuida, Senhor Deus, do nosso coração, nós como igreja, para a gente não pegar as bênçãos que o Senhor está derramando e transformá-las em ídolos. Senhor Deus, trabalha no nosso coração, trabalha no coração de cada líder dessa comunidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a esperar com fidelidade no Senhor, sem negociar princípios. Ensina-nos a esperar, Senhor Deus, a espera do Senhor e não a espera desse mundo. Nós não queremos ser, Senhor Deus, meio obedientes, mas nós queremos esperar totalmente no Senhor, em todas as coisas. Nós não queremos abreviar caminhos, não queremos andar por atalhos, mas nós queremos esperar confiantemente no Senhor, até que o Senhor vire o rosto para nós e nos atenda nas nossas necessidades, nas nossas portas abertas, nas nossas preocupações aqui com a igreja, na nossa saúde, na nossa casa. Ensina-nos, Senhor Deus, a fazer a Tua vontade e esperar até a hora certa. Enche o nosso coração, Senhor. Essa noite nós queremos pedir por isso, com paciência do céu. A Tua palavra diz lá em Gálatas que aqueles que têm o Espírito Santo têm a paciência do Senhor. E nós queremos ter essa paciência, Senhor, em esperar confiantemente no Senhor. Amém. Amém. Amém.